Bem-vindos. É com muito prazer que eu vou apresentar essa aula para vocês sobre o mistério pascal nas homilias sobre o Evangelho de São Gregório Magno, São Gregório Grande. Se algum dia vocês visitarem a Basílica de São Pedro em Roma, a Basílica Vaticana, justo no lado esquerdo da Basílica, entre a sacristia, vocês vão na sacristia se preparar para a missa, e ao lado da sacristia está um altar onde está sepultado Gregório o Grande, e do outro lado, no lado esquerdo, o altar, no final do corredor, o altar onde está sepultado São Leão Magno, São Leão Grande. Né? Então aí na sacristia da Basílica de São Pedro temos esses dois grandes guardiães da nossa fé, esses grandes papas, né? São papas tão importantes que foram os que receberam, né, o nome de o Grande, Magno, tal como recentemente João Paulo II, que muitos se referem a ele como João Paulo o Grande. E o Papa Gregório também ficou reconhecido isso por sua obra, por seu trabalho, por seu papel como sumo pontífice. Realmente ele se destacou. E nessa aula sobre as homilias dele, nós vamos tratar primeiro, gostaria de tratar um pouco sobre a vida do Papa, as obras, a teologia dele, e depois entraremos justo nessa obra particular que são as homilias sobre os evangelhos. É uma obra muito ampla, são várias homilias, e por isso vou me concentrar naquelas homilias que tem mais a ver com o mistério pascal, né? As homilias da Páscoa. E vamos ver o que o Papa Gregório o Grande pode nos ensinar nessa homilia. Então eu vou partilhar aqui a minha tela com vocês. Isso aqui temos aqui ao lado uma fotografia do Papa Gregório, uma pintura dele, né? O Papa Gregório Magno, ele nasceu em Roma no ano 540 depois de Cristo, de uma família aristocrata romana. E porque ele vem de uma família muito rica, uma família importante de Roma, ele recebeu uma educação muito esmerada, muito profunda. A educação clássica na gramática, na retórica, na dialética. Depois fez estudos de direito, de filosofia e grego. Né? E tinha uma ampla cultura, como era a tradição nas elites romanas. E nos seus estudos de direito, de filosofia e grego, ele teve uma grande influência de pensadores clássicos como Cícero, Virgílio, Sêneca. Foi um homem que leu muito e se aprofundou muito nessas obras clássicas. Também ele era um leitor assíduo dos padres da igreja, principalmente Ambrósio, Agostinho, Jerônimo, Cassiano, também, tanto dos padres gregos como dos latinos. No caso dos gregos, ele conhecia muito bem Orígenes, Pseudo Dionísio, Cipriano. E depois ele fez, já na sua idade adulta, depois de tanto estudo, ele fez uma carreira política e chegou a ser o prefeito da Urbis, prefeito da cidade de Roma. É um dos cargos mais importantes que uma pessoa poderia ter. Depois da morte do pai dele, ele já tinha uma caminhada de fé, né? Principalmente no contato dele com os padres da igreja, e ele decide, com a morte do pai, abandonar sua vida passada e seguir a vocação. Ele usa a herança dele para fundar alguns monastérios. Em um desses monastérios, ele se retira para uma vida de oração, de estudo, e se torna um monge. Já dentro do monastério, ele já era muito famoso por ter sido
prefeito de Roma e ser uma pessoa conhecida por sua erudição, por sua cultura clássica, por seu conhecimento de teologia, de filosofia. E o Papa, naquela época, Papa Pelágio II, nomeia ele para ser diplomata, né? O envia, né, como diácono e como representante seu na corte imperial que estava em Constantinopla. Então aí ele ainda tem um contato ainda mais profundo com a Igreja Oriental, com os padres gregos. E depois disso ele se torna secretário pessoal do Papa Pelágio II e volta para Roma. Então a gente vê aí uma vida muito eclética, né? Muito diferente. Foi político, foi monge, retirado no monastério, foi diplomata e, por fim, uma carreira eclesial como secretário do Papa Pelágio II. Já como secretário do Papa, o Papa falece, Papa Pelágio, e ele é aclamado pelo povo. Né? É conhecido por sua caridade, por sua espiritualidade, por ser um homem muito profundo, um homem de Deus, um homem de oração, e é aclamado pelo povo de Roma como o bispo. E assim se torna Papa, inaugurando seu pontificado no ano 590. Ele tinha 50 anos de idade. O pontificado dele foi um pontificado extremamente difícil, com muitos desafios. Um homem que sofreu muito. A gente vê aí que não é à toa que é conhecido como Gregório o Grande. Né? Ele foi um homem provado no fogo, principalmente com as invasões e as guerras contra os lombardos. Estava constantemente sob a ameaça bárbara. Muitos desses lombardos eram de tendência ariana, né? Ou semi-ariana, e essa era uma situação muito complicada também. Depois, São Gregório faz o papel como governador, né, diante do colapso das instituições romanas por conta das invasões, das guerras. Ele se torna um governador, né, de Roma e de várias partes da Itália. E tem que cuidar e gerenciar situações como alimentação, saúde, segurança, justiça das pessoas. Era um homem também muito prático, né? Com capacidades administrativas muito grandes. Uma outra desafio que ele tem como Papa é a organização administrativa, né, do clero. E ele se dedica muito a isso. Organizar o clero, formar os novos bispos da igreja. Também ele participa da organização da liturgia. Muitas partes da oração eucarística primeiro, o cânon, algumas modificações foram feitas por ele. Também o canto gregoriano, muito do que nós conhecemos hoje do canto gregoriano, ele também é um dos que organizou. E também é um Papa que se destacou muito com o trabalho pastoral, principalmente a consolidação da igreja, tanto na Espanha como na Gália, estavam um pouco desorganizadas, e ele consolida a diocese lá, a igreja. E evangeliza a Inglaterra, né, por meio de Santo Agostinho de Canterbury e outros monges e missionários que seguiram ele. Quais são os pontos que se destacam, né, na teologia de São Gregório? Primeiro, né, uma tensão entre a contemplação e a ação. A gente viu, a vida dele foi assim. Foi um monge retirado no monastério, mas ao mesmo tempo um homem de ação. Foi diplomata, foi prefeito, foi secretário do Papa. E nas obras dele a gente vê muito essa tensão entre o lado místico, contemplativo e o lado da ação cristã, da vida cristã, do dia a dia. Depois, é muito presente nas obras dele, a gente vai ver isso de forma especial nas homilias sobre o Evangelho, né? O aspecto da escatologia, esse encontro final com Jesus, também o aspecto da vida eterna, o aspecto da igreja, etc. Outro aspecto da teologia dele ele usa muito a exegese alegórica das escrituras, provavelmente pela influência de Santo Agostinho, a influência de Orígenes,
constantemente a gente vai ver nas homilias que ele está vendo e interpretando alegoricamente, né, os evangelhos, os textos do Antigo Testamento. Como comentei com vocês, ele também é um homem que cuidava muito da liturgia, na organização da oração eucarística, e fez algumas modificações. Por exemplo, muitos teólogos acreditam que o Kyrie eleison, como a gente conhece hoje, né, a repetição do Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, o Senhor tem de piedade de nós no início da missa, foi algo que ele inovou, e depois o Pai Nosso, né, depois a oração eucarística, e algumas partes da oração eucarística ele também modificou. E por fim a gente vê que para o Papa Gregório a Escritura é a palavra de vida na vida cotidiana, né? E um homem que é alimentado, não é? Um homem que vive pela palavra de Deus, né? Pelas Escrituras. Quais são as obras principais do São Gregório Manho? Algumas das obras principais dele, a primeira, a Moralia de Jó, né, que é um comentário ao livro de Jó, com muitos ensinamentos pastorais, morais, um livro muito interessante de ascética, de mística, de teologia, de interpretação do texto do livro de Jó. Talvez dos padres da igreja é o comentário ao livro de Jó mais importante. Também temos aqui as homilias sobre o profeta Ezequiel, uma série de homilias sobre o livro do profeta Ezequiel, as homilias sobre o Evangelho, que nós vamos tratar com mais detalhe nessa aula. Depois, as homilias sobre o Cântico dos Cânticos. Era muito comum entre os padres da igreja e também no período escolástico, né, essa fascinação pelo livro dos Cânticos dos Cânticos, né, o livro de Salomão, esse cântico de amor. Muitos padres da igreja fizeram comentários ao Cântico dos Cânticos, um dos mais importantes, por exemplo, é Orígenes, e São Gregório também vai fazer o comentário dele sobre o Cântico dos Cânticos. Se eu não me engano, hoje em dia a gente não tem esse comentário completo, essas homilias completas, somente algumas homilias, se eu não me engano, do começo dela. Depois tem algumas homilias de parte do primeiro livro dos Reis, não é completo. Outro livro importante dele é A Regra Pastoral, né? Que é um livro onde ele mostra um modelo do bispo, um modelo do sacerdote, trabalha a questão da formação do clero, a formação sacerdotal, né? É um livro muito importante para nós bispos, para nós sacerdotes lermos, formadores, seminários, etc. Um livro também importante dele são os Diálogos, onde ele trata a vida de alguns santos italianos, especialmente o aspecto dos milagres que eles faziam, os prodígios, né, que Deus operava por meio desses santos. E por último temos o Registro Epistolarum, que é uma coleção de cartas de São Gregório, né, que trocava com diferentes pessoas da época dele. E as homilias sobre os evangelhos, né, que nós vamos tratar hoje, nessa aula. É uma coleção de homilias, né? São 40 homilias que foram escritas e apresentadas entre os anos 590 e 592. Essas homilias, elas seguem o tempo litúrgico, é justo nos primeiros anos do pontificado dele, e cobrem diferentes momentos no calendário litúrgico, Advento, Natal. Como são muitas homilias e é um conteúdo muito denso, na aula de hoje a gente vai se concentrar nas homilias da Páscoa, da semana de Páscoa, da oitava de Páscoa e depois também da Ascensão e de Pentecostes, né? E a gente vai tratar justo disso, do mistério pascual. É muito interessante que nessas homilias, né, 20 delas foram escritas pessoalmente por Gregório, mas lidas por outra pessoa porque ele estava doente. Gregório estava doente, não podia falar, não tinha forças, ele tinha uma saúde frágil e também os problemas do pontificado dele eram tão grandes que às vezes faltava energia, ele era muito débil, muito fraco, estava constantemente doente, talvez pelo estresse, pelo ritmo de trabalho que ele tinha. Então ele celebrava a missa, antes escrevia a homilia e alguma pessoa, algum clérigo, lia a homilia
né, durante a missa para ele, porque ele não tinha força para fazer isso. Essas são 20 homilias, são assim. Outras 20 homilias, né, Gregório já tinha mais força, estava melhor, então ele mesmo leu a homilia, e depois alguma pessoa no público transcreveu, colocou por escrito essa homilia. Apesar de ele ler as homilias nessas ocasiões, ainda assim ele estava fraco, então ele lia mais ou menos baixo, né? Então não todas, era engraçado, porque não todas as pessoas que estavam na missa conseguiam escutar ele. E até na homilia, ele, às vezes, quando você lê alguma das homilias, ele pede desculpa, perdão, não estou me sentindo muito bem, estou meio doente, não vou falar tão alto, tomara que vocês possam me escutar, etc. É interessante isso. E por fim, é interessante notar que mesmo as homilias que escreveu, ou as homilias que ele não escreveu, né, que foram transcritas, ele fez a edição final de todas as homilias, né? Havia um costume na época de pessoas que iam nas missas dos papas, de bispos famosos, transcreviam as homilias e depois distribuíam. Mas o problema é que às vezes elas davam algumas liberdades, né, e modificavam alguma parte das homilias. Tal. Isso aconteceu muito com Santo Agostinho e com São Gregório também. São Gregório, em alguma homilia, ele menciona isso, né, que ele um pouco estava chateado que tinha pessoas que transcreviam a homilia sem permissão dele e às vezes modificavam alguma coisa. E por isso, as 40 homilias que chegaram até nós, nós sabemos que ele em algum momento comenta que ele editou pessoalmente essa coleção de homilias, né? Ele deu uma lida e modificou o que tinha que ser modificado, etc. Nessas homilias também vemos uma grande influência do pseudo-Dionísio, São Gregório de Tours, São Cipriano e São Agostinho. Uma das coisas interessantes de São Gregório é que quando nós lemos São Gregório, você está bebendo de toda uma tradição patrística, né? São Gregório, ele faz uma síntese, um resumo de diferentes padres da igreja. Então você não está se alimentando somente de um padre, mas está se alimentando de vários padres, né? Da teologia, da filosofia de vários padres. É uma das coisas mais interessantes de ler Santo Gregório. Também pela posição dele na história, já uma patrística tardia, já no século VI. Então ele tem essa possibilidade de contemplar tudo que foi escrito antes dele, um homem de muito estudo, de muita erudição, e ele pode fazer a própria síntese dele, o resumo da patrística, adicionando alguns pensamentos originais dele. E é interessante isso. Então, quando você lê Gregório, não está somente lendo Gregório, está lendo toda uma tradição, está lendo Santo Agostinho também, São Ciprianos, Orígenes, Pseudo-Dionísio, etc. Então, é uma teologia muito rica, né? Muito meditada, com muito conteúdo. Outra coisa interessante nas homilias sobre os evangelhos, né? Além de seguir o tempo litúrgico, muitas vezes ele usa uma linguagem poética e, de certa maneira, paradoxal. Ele gosta muito dos paradoxos, a gente vai ver depois. E também muito da experiência mística, né? A experiência de oração, a experiência de Deus, de São Gregório, está presente nessas homilias. Também a gente vai ver como é importante para ele a interpretação alegórica das Escrituras, ou seja, ele vê os eventos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, como figuras de realidades sobrenaturais. E a gente vai entender isso quando a gente já começa a ver cada uma dessas homilias. E por último, também essas homilias sobre os evangelhos são feitas em diálogo com o povo, né, que estava presente na missa dele. Ele está como que dialogando com as pessoas que estão escutando ele. Então, a primeira homilia que a gente vê aqui, a gente vai seguir uma ordem, né? A partir da homilia 21, começa as homilias de Páscoa. Antes disso, tinha algumas, se não me engano, homilias da Quaresma, do Natal, etc. A homilia 21, que é a homilia do domingo de
de São Marcos, capítulo 16, versículo 1 a 8. Eu não vou ler os evangelhos aqui, convido vocês em casa, se quiserem talvez darem uma pausa antes de cada slide aqui que eu vou tratar dos evangelhos e talvez lerem por sua conta esse evangelho, né? E vai ficar mais claro para vocês do que São Gregório está tratando. Uma das coisas interessantes aqui, que ele, quando ele trata desse evangelho de São Marcos, a gente vê as mulheres que seguiam a Jesus, né, vão ao túmulo a embalsar o corpo de Jesus. E ele explica que o tempero usado para embalsar, né, o corpo de Jesus são as nossas próprias virtudes. Então aqui a gente começa a ver, né, esse aspecto também das alegorias, né? A ideia de que esse tempero, esse bálsamo é um símbolo para as nossas próprias virtudes, né? As nossas virtudes são como um presente, né, que a gente entrega para Jesus. Depois é muito interessante o simbolismo do anjo, né? Essas mulheres encontram o anjo no túmulo, no sepulcro. Ele explica que o anjo está no lado direito porque é um símbolo da vida eterna. Jesus está à direita do Pai. Então, o fato que o anjo está no lado direito, ele está na vida eterna e recebe as pessoas no sepulcro para a vida eterna. Depois ele explica que o branco das vestes do anjo é um símbolo da solenidade, né, da Páscoa, né? Páscoa, que é a celebração da nossa salvação, é a maior de todas as solenidades. E ele diz que a presença do anjo é como o fogo e a nuvem no deserto, né? O povo no Egito era seguido por à noite, uma coluna de fogo e durante o dia uma nuvem, né, que seguia o povo no deserto. São Gregório explica que isso é terrível para os inimigos, né? Essa presença do anjo, assim como era o fogo e a nuvem, mas é reconfortante para o justo, para o santo, para o homem de Deus. Essa presença do anjo é terrível e reconfortante ao mesmo tempo. Depois ele explica que a presença do anjo é muito importante na ressurreição, porque mostra que nós somos concidadãos dos céus, dos anjos, porque o céu é a nossa pátria. E por último ele chama a atenção para o fato que o anjo menciona São Pedro pelo nome, né? E é uma grande honra para Pedro. A queda de Pedro ao ter negado Jesus, né, se transformou agora numa oportunidade para Pedro conhecer a si mesmo e conhecer e agora ser misericordioso com os demais, né? Então, o anjo está mostrando, né, ao chamar Pedro pelo nome, essa oportunidade que Jesus está dando para ele, né, de conhecer ele mesmo e ser misericordioso. E por último, ele se pergunta, São Gregório, mas por que Jesus quer se encontrar com os discípulos na Galileia? E a resposta dele é porque Jesus quer fechar um ciclo, né? Ele chamou os apóstolos na Galileia e agora quer encontrar os apóstolos na Galileia e enviá-los em missão, né? E fechar esse ciclo dos apóstolos. Outro elemento que ele reflete muito aqui é a ressurreição, né? São Gregório, ele tem muito claro isso, que a ressurreição é muito maior, muito mais grande, muito mais belo que os sofrimentos da cruz. Depois que a ressurreição é como um episódio de Sansão lutando contra os filisteus, né? E aí vemos novamente o aspecto alegórico, né? A história de Sansão, que luta com os fariseus, é uma alegoria, é uma imagem, é uma figura da ressurreição de Cristo, né? Que destrói as portas da morte. A gente lembra que Sansão destrói as portas, as colunas, e com essa destruição o edifício desaba na cabeça dos filisteus e eles morrem. E de certa maneira a ressurreição de Jesus é isso, é destruir as portas da morte. E por último, o Gregório explica que a ressurreição de Jesus é a nossa própria ressurreição, né? Na ressurreição de Jesus a gente vê o que vai ser a nossa ressurreição. Ele fala que a ressurreição de Jesus é um exemplo, é um modelo da nossa ressurreição. E principalmente pelo fato de que nós somos membros, né, do corpo de Cristo, como ensina Paulo, também como o próprio Jesus,
ensina no capítulo 15 de São João, né? Ele é a videira, nós somos os ramos. Então, em muitas dessas homilias do mistério pascal, São Gregório vai tirar muitas conclusões escatológicas. Né? O que é escatologia? Né? É a reflexão teológica sobre os últimos acontecimentos, né? Sobre a vida eterna, sobre o céu, sobre o inferno. E o mistério pascal está intimamente ligado com isso, né? Com a escatologia. Né? Com a nossa morte, com a nossa vida eterna, com o nosso juízo final, com a nossa ressurreição. O próximo homilia 22 é sobre a segunda-feira de Páscoa. O evangelho foi feito na segunda-feira de Páscoa. Como que a gente sabe quando cada homilia foi feita? Né? A gente tem os números das homilias, a gente sabe de que evangelho está tratando, porque ele menciona o evangelho. E a gente acredita que seja oitava de Páscoa e cada dia da semana da oitava de Páscoa, porque nós temos lecionários daquela época que mostram, né, olha, nesse dia o Evangelho de João 20 era lido na segunda-feira de Páscoa, etc. Há muito debate entre os historiadores. Né? Alguns veem que alguns lecionários dizem uma coisa ou outra. Né? Eu estou usando aqui uma dos lecionários mais importantes, né? Seguindo uma das teorias mais importantes, mas existem outras teorias também, que em vez de ser segunda-feira de Páscoa, dizem que é o domingo ou sábado, dependendo do dia. Nessa homilia, João capítulo 20, São Gregório vai mostrar, né, que a Páscoa é a grande solenidade, a solenidade da solenidade. Ele vai mostrar um dos elementos que para ele é muito claro é a corrida de João e Pedro, né? Mostrar a pressa, a importância daquele evento que estava acontecendo. Ele acredita que aquela corrida para ver quem chegava antes no túmulo, primeiro que João é um símbolo da sinagoga, que chega primeiro, né, os judeus que chegam primeiro, presentes aí na ressurreição, mas não creem imediatamente. E Pedro é o símbolo da igreja nascente, né, que chega depois, mas crê, né, tem a fé na ressurreição de Jesus. Depois, São Gregório vai fazer toda uma interpretação simbólica sobre o Santo Sudário. Ele vai ver que foi recolhido em um lugar, como João nos diz, e é um símbolo da unidade de Deus, né? 3 pessoas em um só Deus, uma só natureza divina. Ele diz que o sudário foi um instrumento para enxugar o suor do trabalho, por isso se chama sudário, enxuga o suor do trabalho, e no caso de Cristo, é o trabalho árduo da redenção. Né? A redenção foi um grande trabalho, maior obra, maior trabalho da história da humanidade. Aí por isso está lá o sudário, como símbolo, né, desse grande esforço de Jesus pela redenção. Depois o sudário está colocado à parte, como João nos diz, como ele acredita que é uma maneira de dizer que Jesus sofre como inocente. À parte, porque é diferente de todos os outros homens da história, né? Porque nós sofremos como culpados. Então, para mostrar que esse suor, esse sofrimento de Jesus é muito diferente do sofrimento dos outros homens. Somos pecadores, somos culpados. Jesus não. O sofrimento dele é singular, porque ele é inocente, sem pecado. Também na homilia 22, né, dessa segunda-feira de Páscoa, São Gregório faz toda uma reflexão sobre a preparação da Páscoa no livro do Êxodo, toda uma exegese disso, né? Ele explica que o sangue nas portas das casas é como o sangue de Cristo no nosso coração e na nossa mente. E o nosso coração e a nossa mente, a nossa alma, tem que imitar a paixão de Cristo, né? E por isso o símbolo do sangue nas portas. Depois, o símbolo de que o cordeiro é comido com ervas amargas, e pão ázimo, que é a ideia do arrependimento dos pecados e as obras de misericórdia, né, que devem sempre acompanhar os sacramentos, né, o cordeiro, o sacramento, as ervas amargas e pão ázimo, com obras de misericórdia e arrependimento dos pecados.
Ele explica que quando Moisés diz que não deve sobrar nada, tudo deve ser queimado, né, ao final da refeição, ele diz que esse é um símbolo para nós, de que aquilo que não entendemos da nossa fé ou da Bíblia tem que ser deixada para o fogo do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo nos vai ajudar a entender, mas tem que ser queimado nesse fogo divino. Depois, o cingir os rins, né, para a ceia pascal, significa o domínio das paixões. Segurar o cajado, a importância do cuidado pastoral, especialmente para o sacerdote, para os bispos, para os presbíteros. E, por fim, a pressa da ceia pascal é símbolo da urgência de cumprir os mandamentos de Deus. Depois nós temos o Miguel 23, que é a terça-feira de Páscoa, Evangelho de São Lucas, né, evangelho famoso, né, do encontro de Jesus no caminho com os discípulos de Emaús. E faz toda aí uma reflexão sobre hospitalidade e caridade. De fato, é uma das homilias mais curtas dele, algumas páginas. E ele fala que temos que ver o Senhor com os olhos do coração. Né? A gente vê Jesus na nossa caminhada nessa vida com os olhos da fé, com os olhos do nosso coração. Porque os discípulos não viram isso. Com os olhos físicos, eles não conseguiram reconhecer Jesus. Depois ele explica que o que fazemos para estranhos, fazemos para Cristo mesmo. Né? Esses discípulos chamam esse estranho que encontraram no caminho para comer e estão fazendo isso para Jesus mesmo. E se recebemos Cristo como viajante, com hospitalidade, Ele nos receberá no reino de Deus. Né? Outro sentido escatológico, né, do mistério pascual. Né? O mistério pascual, a ressurreição de Cristo, que nos leva a essa realidade sobrenatural, essa realidade última da vida eterna do reino de Cristo. O Miguel 24 é a próxima, trata da quarta-feira de Páscoa, Evangelho de São João, capítulo 21, quando Jesus encontra os apóstolos no Mar Galileia. Eles foram até lá e quando chegam, decidem pescar e depois vem Jesus na praia. Ele diz que o símbolo do mar, que o símbolo do Mar da Galileia é um símbolo das confusões e os distúrbios do nosso tempo. Já a praia onde estava Jesus é a vida eterna. É o terreno sólido que não passa jamais. É estável, terreno estável. Onde nos espera o Cristo ressuscitado. De fato, os discípulos veem Jesus de longe, né, o Cristo ressuscitado. Antes da ressurreição, Jesus mandava jogar as redes em qualquer direção. Né? Todos os momentos antes da ressurreição de Cristo, ao longo dos evangelhos, quando Jesus está no barco, os apóstolos, ele manda jogar as redes, não especifica uma direção. Mas já depois da ressurreição, ele manda que joguem as redes no lado direito. Por isso, ele vê como, primeiro, os primeiros episódios antes da ressurreição, o símbolo da igreja militante, e depois, já depois da ressurreição, esse mandar jogar as redes no lado direito é um símbolo da igreja triunfante, igreja que já está no céu, e que pesca somente o peixe bom. Outro detalhe que São Gregório vê é que as redes não se rompem, como São João nos diz. Isso significa a paz eterna de Deus, né? Uma paz que não tem fim, uma paz que nunca vai sofrer distúrbio nenhum. Depois ele faz uma reflexão sobre São Pedro, dizendo que agora ele tem a missão de trazer a rede para a praia, ou seja, a igreja para o céu, a praia como símbolo do céu, da vida eterna. Depois ele vê a Jesus que oferece peixe e pão, nesse café da manhã com ele. Ele nos alimenta com sua natureza divina e humana. O peixe e o pão seriam então a natureza humana e divina de Jesus, né, que é dada como alimento para nós na Eucaristia. E por último ele vai dizer quem são esses sete discípulos, né? São os discípulos que estão cheios do Espírito Santo. Então, cada um desses 7 discípulos que estão nesse episódio, desse encontro com Jesus ressuscitado, é um dos 7 dons do Espírito Santo.
Ele fala, para participar do banquete na praia, ou seja, o banquete celestial, temos que estar cheios do Espírito Santo, cheios dos dons do Espírito de Deus. Aí por isso que o número 7 é usado, por isso são mencionados 7 discípulos. Próximo Miguel de São Gregório, o Miguel 25, trata da quinta-feira de Páscoa, Evangelho a São João, capítulo 20, que é o encontro de Maria Madalena com Jesus ressuscitado. A Maria Madalena, ela tem o desejo de ver Jesus, né? Se fica aí no túmulo depois que os discípulos deixam ela sozinha, está procurando Jesus, está triste, mas persevera até o fim, né? Ela não abandona o sepulcro. São Gregório venera um grande amor, né, a Cristo, mas ainda ela não crê na ressurreição, né? Ela pensa que Jesus realmente tinha sido morto, não havia ressuscitado. E depois São Gregório compara esse encontro de Maria com Jesus com o Cântico dos Cânticos. No Cântico dos Cânticos temos essa mulher que está procurando o amado dela, né, e vai pela cidade perguntando aos guardas onde está meu amado. E Maria Madalena aí também está numa situação muito parecida, buscando o amado dela, Jesus. Pergunta aí para o anjo que está aí onde está Jesus. Os dois anjos que Maria Madalena encontra, segundo São Gregório, são um símbolo dos dois testamentos, né, como os dois querubins da Arca da Aliança, né, que olham para o propiciatório e a si mesmos. Depois ele chama atenção para o fato de que Maria Madalena, quando vê a Jesus aí no túmulo, pensa que ele é o jardineiro. Isso é importante porque São Gregório explica, sim, realmente Jesus é o jardineiro, né? É o jardineiro da graça e das virtudes em nossa alma. É o jardineiro da nossa salvação, da nossa santidade. Depois ele comenta que Jesus reconhece ela pelo nome, reconhece Maria Madalena de maneira particular, chama ela Maria. E São Gregório diz, Jesus conhece cada um de nós pelo nome. Jesus também diz o teu nome. E aí a gente vê o aspecto místico, né, de vida mística, de vida de oração, né? É um homem, São Gregório, que tinha uma intimidade muito grande com Jesus. E a gente pode aprender muito dele, como a gente está aprendendo. E ele se pergunta por que Jesus diz a Maria para não tocar-no. Ele explica porque Jesus é igual ao Pai. A gente tem que reconhecer que Jesus é igual ao Pai. Ele é consubstancial. Próximo Miguel 26, né, da Vigília de Páscoa, sábado de Páscoa. Não é a Vigília de Páscoa, é a Vigília do sábado de Páscoa, antes do segundo domingo de Páscoa. É o Miguel sobre o Evangelho de João, 19 a 29. Quando Jesus encontra Pedro, os apóstolos e a São Tomás, que estava em dúvida. Ele explica que o corpo ressuscitado de Jesus, né, primeiro é uma obra divina, né? E assim vai ser o nosso corpo ressuscitado também. Depois ele fala, o corpo de Jesus provoca a fé nas pessoas. Todas as pessoas que encontram Jesus ressuscitado creem nele. Né? Talvez não reconheçam imediatamente, mas depois acabam crendo na ressurreição e crendo nele. E aqui o exemplo de São Tomás, né, é muito importante. Depois um corpo incorruptível e um corpo tangível. Né, um corpo que não vai comer, a gente vê as feridas, é incorruptível, apesar das feridas ele está bem, não vai morrer, mas também é tangível, a gente pode tocar nesse corpo. E assim vai ser o nosso corpo. E duas reflexões interessantes sobre a ressurreição dos corpos que São Gregório faz aqui.
Para Deus é mais fácil fazer a criação de todo o universo, como a gente vê no Gênesis, ex nihilo, do nada, é mais fácil fazer isso. É mais fácil fazer a ressurreição que criar o mundo do nada. O salto do nada para algo é muito maior que o salto de um corpo corruptível a um corpo glorioso ressuscitado. Então, isso tem que ser algo que tem que fortalecer a nossa fé e o nosso entendimento da fé. Se a gente reconhece que Deus pode criar o universo do nada, é muito mais fácil reconhecer que Jesus pode criar um corpo glorioso ressuscitado de um corpo corruptível. E ele explica como isso é possível. É como a semente, né? A semente é tão pequenininha, mas contém em si, né, potencialmente, né, essa árvore que vai surgir, que vai crescer, os frutos, as folhas, etc. Numa pequena semente. E assim nos nossos corpos mortais corruptíveis, já por meio da graça, contém, né, a semente do nosso corpo futuro, nosso corpo glorioso ressuscitado. Depois ele comenta a passagem que Jesus sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos e diz que é o mesmo Espírito de Pentecostes, mas são dois dons diferentes. Aqui, nesse encontro no cenáculo com os apóstolos, Jesus entrega o Espírito, que é amor aos homens, enquanto estamos nessa terra, e depois, em Pentecostes, esse fogo que chega no cenáculo, o amor, assim, de um amor a Deus, né? O amor ao céu. E por fim, ele trata da segunda vinda de Jesus, né? Por meio do seu julgamento e do banquete eterno. E assim ele termina essa homilia, né, fazendo essa reflexão. Outra homilia que eu quero comentar com vocês é a homilia 29, da Ascensão, Evangelho de São Marcos, capítulo 16. O que é a Ascensão para São Gregório, né? A Ascensão é o fato de que aquela condenação antiga, a corrupção, que a gente recebeu no pecado original, é cancelada. Jesus vai ao encontro do Pai para cancelar de vez essa condenação à corrupção, à morte, ao pecado. Porque ele mesmo sobe ao céu com um corpo humano. Depois ele compara a ascensão de Jesus com a ascensão do profeta Elias, né, que também ascendeu aos céus em uma carruagem de fogo. Então, novamente, o aspecto da alegoria, né, a carruagem de fogo de Elias como uma alegoria para entender a ascensão de Jesus. Depois, a dúvida que os apóstolos tinham é força para nós cristãos, né? A fraqueza dos apóstolos é força para nós, porque por meio disso Jesus explica a fé, dá graça, fortalece a fé deles e a nossa. Depois, ele reflete no fato de que a salvação vem tanto da fé como das obras, né? Fé e obras vão juntas, né, para a nossa salvação. E por fim, diante desse evento tão maravilhoso da Ascensão, São Gregório faz algumas reflexões sobre a realidade dos milagres, né? Ele acredita que na época de Jesus os milagres eram materiais, né? Ele curava pessoas, ele acendeu os céus, etc. Isso mostra que na época dele realmente os milagres mais comuns eram aqueles materiais visíveis. Ele diz que hoje em dia, no tempo dele, tanto no nosso tempo, talvez os milagres materiais sejam menos comuns, mas os milagres espirituais são mais comuns, né? Ele fala que antes os milagres materiais visíveis eram mais comuns porque é uma forma de nutrir a fé daquela igreja que nascia e estava se desenvolvendo, né, aos poucos. Mas agora, quando a igreja é mais madura,
na época dele, no século VI, pelo a gente também pode aplicar para os nossos dias. Os milagres espirituais, né, são mais convenientes hoje em dia, porque é sinal de uma igreja mais madura, uma igreja mais santa. Esses milagres espirituais de conversão, de fé, de esperança, os próprios milagres da realidade dos sacramentos, né, são frutos, né, da santidade da igreja e da graça de Deus que transforma a nossa vida, né, e transforma a igreja. E por último, tratamos aqui da homilia 30, a homilia de Pentecostes. Ele trata do Evangelho de São João, capítulo 14. Ele explica a São Gregório que Pentecostes é o início da mudança de mentalidade mundana, ordinária, para uma mentalidade espiritual, uma mentalidade sobrenatural, que vê a realidade com os olhos da fé, da esperança e da caridade. E em Pentecostes, Deus agora faz morada no coração dos homens. Não mais no templo, não mais na arca da aliança, mas ele vem habitar nos nossos próprios corações. Como a gente vê, o próprio São João capítulo 14 nos explica isso, né? Ele promete que vem habitar em nós, né, com o Espírito Santo. E por fim ele explica que o Espírito Santo é paráclito, defensor, que intervém e intercede por nós diante do Pai. Ele é consolador, que nos dá a esperança do perdão para aqueles que estão arrependidos. É fogo que destrói e consome o pecado. E por fim, por que língua de fogo? Né? Porque o Espírito Santo vem nessa forma de língua de fogo. Né? Porque a língua é uma com a palavra. A gente fala, a nossa língua é uma com essa palavra que estamos falando. A ideia de que Jesus e o Espírito são um só. Conclusão, né? O que a gente pode tirar de lição aqui de São Gregório? A gente viu, né, a importância para ele da interpretação alegórica, né, ver esses acontecimentos do Antigo, do Novo Testamento, como figuras, né, para entender a nossa própria fé. A gente vê como ele chama a atenção para os símbolos, a questão dos símbolos. A gente viu os anjos, os elementos do banquete pascual. Para ele, tudo isso é muito importante. E a gente pode aprender muito, né, dessa interpretação simbólica. Depois, todas as aplicações pastorais, né? Como eu tinha dito, né, ele está nas homilias sempre em diálogo com as pessoas que o estão escutando. Também para São Gregório é muito importante a visão de conjunto da história da salvação. Né? Toda a história da salvação é vista de maneira unificada, e ele lê as Escrituras vendo toda a história da salvação em seu conjunto. E aqui a gente pode muito ver para ele a importância da analogia da fé, né? Ver todos os elementos da fé unidos, como também princípios para ler para ler as Escrituras, né, essas passagens dos Evangelhos do Antigo Testamento. E ele lê isso em diferentes perspectivas, né, em diferentes dimensões. Na dimensão cristológica, né, nessas homilias e nesses Evangelhos, São Gregório responde a pergunta: quem é Jesus? Né, e nos explica quem é Jesus, o que é a ressurreição dele, o que é o reino de Jesus, como ele é filho do Pai, o que significa que ele tem uma natureza humana e divina, etc. A gente viu também várias reflexões eclesiológicas, né? O que é a igreja, o que significa que somos membros de Cristo, o seu corpo. E por fim, talvez o aspecto mais importante, mais presente, né, no mistério pascal, é o aspecto escatológico, né? Os últimos acontecimentos para os cristãos, né? A vida eterna, o juízo final, a segunda vinda de Cristo, o céu, né? São aspectos muito importantes. Então, essas três dimensões, né, ao ler o Evangelho, ele vê no mistério pascal, né, dimensão cristológica, eclesiológica e escatológica. Então, com isso, terminamos essa nossa conferência. Espero que vocês tenham aproveitado bastante para conhecer mais, né, desse grande Papa, esse grande padre da Igreja, que foi São Gregório Mãe. Deus lhes abençoe. Tudo de bom.